Com certeza, qualquer garota seria feliz ao se casar com um cavalheiro com título e riqueza. Não é para isso que servem as temporadas em Londres? Talvez, admitiu Kate. No entanto, temo que essa linha de pensamento não trate do verdadeiro problema em questão. E qual seria? Que o marido pode partir um coração com muito mais intensidade que um mero admirador. Ela sorriu brevemente. Era um sorriso astucioso. Em seguida, acrescentou: O senhor não acha? Como nunca me casei, não estou em condição de especular. Que vergonha, Sr. Bridgerton. Esse foi o pior tipo de desculpa. Foi, eu acreditei que poderia ser o melhor. Sem dúvida, estou perdendo o jeito. Temo que isso nunca será uma preocupação. Kate terminou a limonada. Era um copo pequeno. Lady Artside, a anfitriã, era notoriamente econômica. A senhorita é muito gentil, comentou ele. Ela sorriu. Dessa vez era um sorriso sincero. Eu quase nunca sou acusada disso, Sr. Bridgerton. Ele riu, em alto e bom som, bem no meio do salão de baile. Com desconforto, Kate percebeu que, de repente, eles eram objeto de numerosos olhares curiosos. A senhorita, continuou ele, em um tom divertido, precisa conhecer meu irmão. O Visconde indagou com desconfiança. Bem, a companhia de Gregory também lhe agradará, admitiu. Mas, como eu disse, ele tem apenas 13 anos e é provável que coloque um sapo em sua cadeira. E o Visconde, acho que não colocará um sapo em sua cadeira, falou com uma expressão muito séria. Kate não soube como conseguiu prender a risada. Totalmente séria, respondeu: Entendo, ele tem algo muito importante a seu favor. Nesse caso, Colin sorriu. Meu irmão não é tão mal assim. Fico muito aliviada. Já vou começar a planejar o café da manhã do casamento. Colin entreabriu a boca, um pouco atúrdido. Eu não quis dizer, a senhorita não deveria, quero dizer, fazer isso será prematuro. Kate compadeceu-se dele e explicou. Eu estava brincando. Colin corou levemente. Claro. Agora, se o senhor me der licença, preciso me retirar. Ele ergueu uma das sobrancelhas. A senhorita não vai embora tão cedo assim, não é, senhorita Sheffield? De jeito nenhum, mas ela não ia lhe dizer que tinha de se aliviar. 4 copos de limonada costumavam ter essa consequência. Prometi a uma amiga que a encontraria. Foi um prazer. Ele fez uma pequena mesura. Posso acompanhá-la até seu destino? Não, obrigada. Ficarei muito bem sozinha. E com um sorriso por cima do ombro, deixou o salão de baile. Colin observou-a sair com uma expressão pensativa. Em seguida, abriu caminho ao teu irmão mais velho, que estava apoiado em uma parede com os braços cruzados de maneira beligerante. Anthony chamou, dando um tapinha nas costas dele. Como foi a dança com a adorável senhorita Sheffield? Ambos sabiam o que isso significava. Ela servirá, respondeu ele bruscamente. É mesmo? Nesse caso, você deveria conhecer a irmã dela. Deveria conhecer quem? A irmã dela, repetiu Colin, começando a rir. Você precisa conhecer a irmã dela. 20 minutos depois, Anthony estava confiante de que Colin já lhe contara toda a história de Edwina Sheffield e parecia que o caminho para o coração e a mão dela passavam pela irmã. Aparentemente, Edwina Sheffield não se casaria sem a aprovação da irmã mais velha. De acordo com Colin, isso era de conhecimento de todos havia pelo menos uma semana, desde que Edwina o anunciara no recital anual do Smiths. Os irmãos Bridgertons não haviam assistido a essa declaração porque evitavam os recitais dos Smiths como se fossem a peste, assim como todas as pessoas com alguma afeição por Bach, Mozart ou pela música em geral. A irmã mais velha de Edwina, Catherine Sheffield, mais conhecida como Kate, também estava debutando naquela temporada. Embora tivesse quase 21 anos, isso levou Anthony a acreditar que os Sheffields deviam estar entre os menos ricos da alta sociedade, algo que o deixou feliz. Ele não tinha necessidade de uma noiva com grande dote, e uma sem dote poderia precisar mais ainda dele. Anthony queria usar todas as suas vantagens. Ao contrário de Edwina, Kate não arrebatara a alta sociedade. Colin lhe contara que ela era estimada por todos, mas não tinha a beleza deslumbrante da irmã. Era alta e morena,
bem diferente de Edwina, que era baixa e loura, também não tinha graça ofuscante da mais nova. De acordo com Colin, que embora tivesse chegado havia pouco tempo a Londres para a temporada, era uma verdadeira fonte de informações e fofocas. Mais de um cavalheiro afirmara ter ficado com os pés doendo depois de uma dança com ela. Toda aquela situação parecia um pouco absurda a Anthony. Afinal, quem já ouvira falar de uma garota pedindo aprovação da irmã na escolha do marido? Um pai, um irmão, ou mesmo a mãe? Sim, mas a irmã era incompreensível. E, além disso, parecia estranho que Edwina quisesse a orientação da mais velha, considerando que Catherine evidentemente não sabia de nada em relação à alta sociedade. Mas Anthony não queria procurar outra candidata adequada a quem cortejar. Então, chegou à conveniente conclusão de que isso apenas significava que Edwina considerava a família algo importante, e como essa também era a opinião dele, era mais uma indicação de que ela seria uma excelente opção como esposa. Agora, parecia que só precisava cativar a irmã, e isso não seria difícil. Você não terá problemas em conquistá-la, antecipou Colin, com um sorriso confiante iluminando-lhe o rosto. Nenhum problema. Uma moça solteira na idade dela e tímida ainda por cima nunca deve ter recebido a atenção de um homem como você. Não vai nem saber o que a atingiu. Não quero que ela se apaixone por mim, retrucou Anthony. Só que me recomende a irmã. Você não vai falhar, disse Colin. De jeito nenhum. Confie em mim. Passei alguns minutos conversando com ela, agora há pouco, e ela não parava de falar a seu respeito. Ótimo. Anthony afastou-se da parede e lançou um olhar determinado ao redor. Então, onde ela está? Você precisa nos apresentar. Colin prescrutou o salão por cerca de 1 minuto e falou. Ah, lá está. Inclusive, está se encaminhando para cá. Que coincidência maravilhosa. Anthony, como estava a acreditar que nada relacionado ao irmão mais novo era coincidência, mas ainda assim decidiu acompanhar com seu olhar. Qual delas? A de verde, respondeu Colin, indicando Kate com um discreto gesto com o queixo. Anthony percebeu observá-la abrir caminho entre a multidão, que ela não era, em absoluto, o que ele esperava. Com certeza, não era uma amazona com exércitos de macacos, apenas quando comparada a Edwina, que mal chegava em 50 metros. Ela parecia muito alta. Na verdade, a senhorita Catherine Sheffield tinha uma aparência muito agradável, com cabelos castanhos volumosos e olhos escuros. A pele era clara, os lábios rosados, e ela tinha um ar de confiança que Anthony não podia deixar de considerar atraente. Era evidente que ela nunca seria um diamante da mais alta qualidade, mas Anthony não entendia por que ela não deveria conseguir encontrar um marido. Talvez, após se casar com Edwina, ele providenciasse um dote para ela. Era o mínimo que um homem poderia fazer. Ao lado dele, Colin deu um passo à frente, forçando o caminho entre a multidão. Senhorita Sheffield, senhorita Sheffield. Anthony seguiu o irmão, preparando-se mentalmente para encantar a irmã mais velha de Edwina, uma solteira subestimada, não é? Logo ela estaria comendo em sua mão. Senhorita Sheffield, disse ele. Que prazer em vê-la mais uma vez. Ela pareceu um pouco perplexa e Anthony não a culpou. Colin agiu como se tivessem se esbarrado por acaso, quando todos sabiam que ele pisara no pé de pelo menos meia dúzia de pessoas para chegar até ela. É ótimo revê-lo também, senhor, respondeu Kate com ironia, e bastante inesperado, já que faz tão pouco tempo que nos encontramos. Anthony riu consigo mesmo. Ela era mais inteligente do que tinham feito acreditar. Colin sorriu de modo cativante e ele teve a nítida e inquietante impressão de que seu irmão estava planejando alguma coisa. Não sei porquê, disse Colin à senhorita Sheffield, mas de repente pareceu-me muito importante apresentá-la a meu irmão. Ela olhou abruptamente para o lado direito de Colin e, ao ver Anthony, ficou rígida, paralisada na verdade. Que estranho, pensou Anthony. É muito gentil da sua parte, murmurou a senhorita Sheffield, entre dentes. Senhorita Sheffield, esse é meu irmão, Anthony, Visconde Bridgerton.
continuou Colin alegremente, fazendo um gesto na direção do irmão. Anthony, essa é a senhorita Catherine Sheffield. Acredito que você tenha conhecido a irmã dela mais cedo. De fato, respondeu Anthony, sendo tomado por um desejo opressivo, na verdade, uma necessidade de estrangular o irmão. A senhorita Sheffield fez uma rápida e estranha mesura. Lord Bridgerton falou, é uma honra conhecê-lo. Colin fez um ruído que soou como um resvolegador, ou talvez uma risada, ou ambos, e de repente Anthony percebeu. Se tivesse olhado para o rosto do irmão, tudo teria ficado claro. Não se tratava de uma solteira tímida, reservada e subestimada. E o que quer que ela tivesse dito antes a Colin, não foram elogios a ele. O fratricídio era permitido por lei na Inglaterra. Não era? Pelo menos deveria. Anthony percebeu tarde demais que a senhorita Sheffield estendera a mão para ele educadamente. Ele a segurou e beijou-lhe os nosos dedos por cima da luva. Senhorita Sheffield murmurou sem pensar. A senhorita é tão adorável quanto sua irmã. Se antes ela parecera desconfortável, agora sua postura tornara-se hostil. E Anthony notara com arrependimento que dissera justo a coisa errada. De certo, ele não deveria tê-la comparado à irmã. Era o único elogio no qual ela jamais acreditaria. E o senhor, Lord Bridgerton, respondeu num tom que poderia ter congelado o champanhe. É quase tão belo quanto seu irmão. Colin resfolegou de novo, mas dessa vez soou como se estivesse sendo estrangulado. O senhor está bem? Indagou a senhorita Sheffield. Ele está bem, rosnou Anthony. Kate o ignorou, mantendo a atenção em Colin. Tem certeza? Colin assentiu com veemência. Foi só uma coceira na garganta. Ou talvez seja sua consciência culpada, sugeriu Anthony. Colin virou-se do irmão para Kate. Acho que preciso de outro copo de limonada, disse com um suspiro. Ou talvez algo mais forte, completou Anthony. Que tal cicuta? A senhorita Sheffield cobriu a boca com a mão, provavelmente para abafar o riso horrorizado. A limonada vai resolver, respondeu Colin baixinho. O senhor gostaria que eu lhe trouxesse um copo? Perguntou ela. Anthony percebeu que ela já dera um passo à frente, procurando uma desculpa para sair dali. Colin balançou a cabeça. Não, posso fazer isso sozinho. Mas acredito ter reservado a próxima dança com a senhorita. Não tem importância, falou Kate, gesticulando com a mão. Ora, mas eu nunca me perdoaria se a deixasse sem companhia. Anthony percebeu a preocupação crescente da senhorita Sheffield diante do brilho diabólico nos olhos de Colin. Ele sentiu um prazer muito cruel com tudo aquilo. Sua reação era, ele sabia, um tanto desproporcional. Mas algo na senhorita Catherine Sheffield mexia com ele e o tornava irritante para confrontá-la e vencer. Isso não era nem necessário dizer. Anthony, disse Colin, soando tão inocente e sincero que o irmão não poderia de modo nenhum matá-lo ali mesmo. Você não está ocupado para esta dança? Está? Ele não disse nenhuma palavra, apenas lançou-lhe um olhar severo. Ótimo, então você dançará com a senhorita Sheffield. Por favor, isso não é necessário, falou Kate bruscamente. Anthony fez uma careta para o irmão e em seguida para a senhorita Sheffield, que o fitava como se ele tivesse pilhado 10 virgens em sua presença. Ora, é sim, falou Colin, de uma forma bastante dramática, ignorando a tensão que fluía entre os três. Eu jamais sonharia em abandonar uma jovem em um momento de necessidade. Seria, completou dando de ombros, muito impróprio. Anthony pensou seriamente em agir de modo muito impróprio, talvez plantando o punho fechado no rosto do irmão. Posso lhe garantir, disse a senhorita Sheffield, que ser deixada por conta própria seria preferível a Chega, pensou Anthony, era o bastante. O próprio irmão pregara-lhe uma peça, e ele não suportaria ficar de braços cruzados enquanto era insultado pela irmã mais velha e solteira de Edwina, com sua língua afiada. Permita-me impedi-la de cometer um equívoco horrível, senhorita Sheffield. Ela empartigou-se. Como? Ele não sabia. Suas costas já estavam muito eretas. O que disse? Acredito, respondeu ele em voz baixa, que a senhorita estava prestes a falar algo do qual poderia se arrepender em breve. Não, retrucou ela, com uma expressão pensativa. Não acredito que arrependimentos estejam no meu futuro, mas estarão.
respondeu ele em tom sinistro. Em seguida, segurou o braço dela e praticamente arrastou para o meio do salão de baile. Oi, tudo bem? Mais um capítulo aqui, mais uma parte desse casal maravilhoso que eu estou amando. E aí, gostou? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Qual foi a sua cena favorita até agora?